De volta ao nosso país, eu te conto que o governo precisou atuar durante a semana para conter duas crises diplomáticas. O Itamaraty esteve envolvido em tensões com a Argentina e o Paraguai pelas falas do argentino Javier Milei e também do presidente Lula. A Aline Beckett está acompanhando todas essas polêmicas e vem contar para a gente, então, agora qual é a preocupação do governo federal, do Itamaraty, diante dessas polêmicas. Oi, Muriel, muito obrigada. Boa tarde novamente a você, a quem nos acompanha neste sábado a partir de agora aqui na CNN. Pois bem, o governo brasileiro teve de administrar duas crises diplomáticas nos últimos dias, ao mesmo tempo, na mesma semana, com a Argentina e o Paraguai. Apesar de terem origens diferentes, as duas crises envolvem as declarações presidenciais. Em relação à Argentina, a gente relembra, a crise começou com a vinda de Javier Milei ao Brasil. Ele participou da convenção do PL, que tornou oficialmente o senador Flávio Bolsonaro candidato à presidência da República pelo partido. Ao discursar, o presidente argentino chamou o presidente Lula de presidiário, disse que o governo brasileiro persegue opositores e também atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em resposta, Muriel, o Itamaraty convocou o embaixador argentino, Guilherme Raimondi, para poder prestar os esclarecimentos, e também o embaixador brasileiro na Argentina, Júlio Bitelli, retornou a Brasília para poder participar, então, dessas conversas junto à Embaixada da Argentina aqui em Brasília, na capital federal. Não há uma determinação, uma data determinada para que ele retorne à Argentina, mas a avaliação do governo brasileiro é de que essa situação acabou se agravando justamente porque as declarações de Javier Milei foram feitas em território brasileiro. O presidente Lula chegou a comentar sobre esse episódio, ele classificou essa atitude de Milei como uma pataquada e afirmou que não pretende transformar também essa situação, esse caso, em um confronto pessoal com o presidente argentino. Ele também declarou que ninguém deve intervir nas eleições, no processo eleitoral brasileiro, e aí a avaliação, pelo menos de bastidores, de interlocutores do Palácio do Planalto, é que não haverá também um pedido formal por parte do governo argentino. Então a tendência é que essa crise com a Argentina amenize nos próximos dias. Em relação ao Paraguai, o atrito teve início com uma fala do presidente Lula, onde ele afirmou que o Paraguai havia invadido o Brasil, a Argentina e o Uruguai no século XIX, dando origem, então, à Guerra do Paraguai. E aí o Congresso paraguaio já de antemão repudiou as falas do presidente Lula e afirmaram que essa declaração distorce a interpretação histórica do conflito. O embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes, foi convocado para poder receber a nota oficial por parte do governo paraguaio. E aí as autoridades paraguaias também pediram uma reparação histórica, Foi solicitado ao Brasil a devolução de um canhão e de outros objetos relacionados à Guerra do Paraguai, além também do acesso a alguns documentos que, segundo o governo paraguaio, estão mantidos no Brasil. O vice-presidente do Paraguai, Pedro Aliana, afirmou que o objetivo é justamente preservar o diálogo entre os dois países para poder fortalecer, então, essa relação. Houve também um ruído durante essa semana, O chanceler paraguaio, Rubén Ramírez, chegou a dizer em coletiva de imprensa que os presidentes dos dois países haviam se comunicado por telefone. Depois o Itamaraty negou que essa conversa tenha acontecido entre o presidente Lula e as autoridades paraguaias, mas a avaliação agora como um todo, Muriel, em relação a essas duas crises, a orientação do governo é justamente evitar uma escalada diplomática maior em relação a essas duas crises e também buscar uma solução por meio das negociações que acontecem aqui em Brasília por parte das embaixadas junto ao governo brasileiro. Volto com você. Perfeito, Aline. Obrigada, pelas informações. Qualquer novidade também pode nos chamar e a gente volta a atualizar por aqui.